Eu convido você a abrir Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 a 9. Diz assim a palavra em Deuteronômio 6, do verso 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí, vamos abrir lá Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que precisamos de avivamento? Qual a necessidade de sermos tocados por Deus para sermos avivados? Normalmente, como igreja, nós esperamos aquele avivamento poderoso que varreu a Europa, que varreu os Estados Unidos, que varreu tantos outros países, e nós esperamos aqui no Brasil um avivamento que venha sobre a vida de toda a igreja, e oramos por isso. Mas, certamente, Deus pode fazer avivamentos a partir da nossa casa, da nossa família. Às vezes nós esperamos um avivamento tão grandioso, e esquecemos que Deus pode trazer porção dobrada do seu Espírito sobre nossas vidas dentro do nosso lar. Quando precisamos de avivamento, é quando as coisas estão muito frias e mortas na nossa vida espiritual, em especial na família. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos visite e que nos avive, porque algo está adormecido. É preciso de nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus nesse mundo. É nesse momento que nós precisamos de avivamento. Quando essas coisas estão bem longe do nosso coração, quando o pecado começa a criar raiz, e nós temos uma natureza pecaminosa, e por isso nós temos que vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Muitas vezes vamos nos esfriando na fé, vamos nos afastando daquelas coisas tão preciosas, como a oração, a palavra, o culto doméstico, a reunião em família, o adorar em família. Ah, quantos lares estão sendo minados por conta da falta desses elementos tão preciosos que nós chamamos meio de graça, para que a família seja então vivificada pelo poder do Espírito Santo e ela possa receber da parte de Deus um avivamento. A gente vê que isso acontece no Antigo Testamento, no Novo, quando na renovação da aliança, por exemplo, com Josué, que nós acabamos de ler, e aqui foi um momento de renovação espiritual, de encostar o povo na parede e dizer: escuta aqui, quem vocês querem servir? Ao Deus desse século, aos deuses da além do Eufrates que seus pais serviam, ou quem vocês querem servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como na época dos juízes, quantos momentos que Deus levantou juízes piedosos, para que o povo pudesse então levantar-se do seu pecado, ser vivificado novamente, caminhar com Deus novamente. E Deus abençoou o povo através de homens, de profetas, de reis piedosos, que agiram
no poder do Espírito Santo para conduzir o povo de Deus na caminhada. E no Novo Testamento, como não falar do Pentecoste? Como não lembrar do Espírito de Deus que veio sobre a igreja toda reunida em oração? Deus ouve a oração, irmãos. Deus continua ouvindo o clamor. Aliás, os grandes avivamentos começaram com poucas pessoas orando, e Deus visitou. A Reforma Protestante foi um desses avivamentos, que vários homens durante o tempo foram buscando este avivamento, foram buscando uma volta à centralidade da palavra, e Deus visitou ali o tempo do Martinho Lutero, e houve um avivamento naquele tempo. Por isso que nós também estamos aqui, firmes e fortes na palavra de Deus, porque alguém lá atrás se voltou para a palavra e viu o quanto ele era um pecador, o quanto ele precisava da justiça, não dele, mas da justiça de Deus, o quanto ele entendeu as palavras do Senhor, e aquilo mexeu com o seu coração, e as atitudes dele não foi a mesma. Martinho Lutero enfrentou um poder muito grande na sua época, o império das trevas, e Deus o levantou, e Deus usou aquele homem, para que hoje você pudesse ter a palavra de Deus em suas mãos, com tanta facilidade, com tantas versões. E isso é uma bênção, porque a Reforma Protestante trouxe várias coisas de volta ao povo. Uma delas, e uma das principais, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a que norteia as nossas vidas. E entendo que nós tivemos um período na nossa história agora recente no Brasil, e que muitos já têm esquecido. E essa história recente tem a ver com a pandemia, que foi para mim um divisor de águas. E ali nós enxergamos muitas coisas que precisávamos, por exemplo, estar mais juntos em família, como casal, como pais e filhos, e o quanto nós precisamos do poder de Deus para viver a sua vontade em família. A pandemia, ela trouxe grandes oportunidades, enormes desafios e muitas preocupações e incertezas. Sobre oportunidades, quando imaginaríamos que teríamos mais tempo em família? Isso foi possível. Ficar em casa não foi tão difícil assim. Pensando nessa dinâmica de que há muito tempo não vivíamos, ou não víamos isso acontecer em família. Por conta do ativismo do trabalho, dos estudos, das muitas atividades que envolvemos nossos filhos. Eu vejo a agenda de algumas famílias aí com os filhos que me preocupa. É inglês, é natação, é futebol, é balé, é Kumon. E a gente lota a agenda deles. E o tempo que nós poderíamos estar com eles, eles estão no inglês, no futebol, na natação e um monte de coisa. Não é pecado nada disso. Mas nós precisamos pensar, qual é o tempo que nós estamos vivendo em família agora, depois da pandemia? Tudo voltou à normalidade. Voltamos também, como grande oportunidade, a valorizar o culto doméstico, a fazer coisas juntas em família, a assistir um filme, jogar um jogo de mesa, a ter momentos de fortalecer laço familiar. E no pós-pandemia, percebemos as famílias voltando então nessas mesmas rotinas do passado, e ainda agravando a situação espiritual, pois alguns nem voltaram para a igreja. Eu não tive muitos casos lá em Registro, não sei aqui. A maioria voltou, né? Aqui voltou também, né? Porque o povo é firme na fé também. Tem lugar aí que o povo sumiu do mapa, nem voltou mais, não deu nem satisfação. Por outro lado, vimos também enormes desafios de permanecer trabalhando dentro de casa. Aí começamos o nosso ativismo de novo, dividindo o tempo online e presencial. Agora a família se dividiu, cada um cômodo com o celular na mão. Foi isso? O marido fazia uma live, a esposa fazia um home office, o filho estudava online, na plataforma digital. Tivemos de nos reinventar em nossos trabalhos, escola, na igreja então. Muitos se viram perdidos, pois muitas igrejas não tinham esse ministério virtual.
que temos hoje, e nem pessoas preparadas para encarar uma câmera e dar uma aula online. Foi uma grande dificuldade para muitos pastores. Tivemos desafios de repensar a rotina de nossas famílias, comprar equipamentos, aumentar a internet para todos poderem usar, conhecer novas plataformas para interagir e manter um mínimo de comunhão virtual, que não substitui a comunhão presencial. E encontramos também famílias com dificuldades de relacionamento, pois nosso ativismo, seja no trabalho, estudos ou até o religioso, maquiava muitos dos nossos problemas relacionais, que muitas vezes passava desapercebido, e que na pandemia ficou evidente. E depois da pandemia também vimos o quanto nós precisamos investir na vida da família. Conflitos no casamento de pais e filhos, conflitos que passaram a surgir por causa do desemprego, das doenças emocionais, que ainda nós temos resquícios da pandemia, que sofremos até hoje. Enfermidade que assolou as famílias, o luto, e tantas coisas que trouxe desespero, medo, angústia, insegurança. E mesmo dentro de casa, como eu estava dizendo, o ativismo também voltou a reinar, e para preencher o tempo da família, com tantas opções na internet e do acesso aos recursos midiáticos. E muitas famílias, aqui talvez não, mas na minha região muitas famílias não tinham sequer acesso à internet. Ficaram sem saber o que fazer com seus filhos, que perderam a aula, ficaram desmotivados no meio do caminho. Algumas viveram o drama da violência doméstica, do abuso e tantos outros fatores que trouxeram grandes dissabores nos lares. Minha esposa é professora. Hoje ela recebe alunos no 8º, 9º ano, que ainda não estão alfabetizados, que não conseguem fazer uma simples conta de somar, de diminuir, de vezes, multiplicação, né, ou divisão. E isso é muito triste, irmãos. Temos recebido como fruto da pandemia muita coisa que afetou as famílias, os lares, e muitos prejuízos ainda estão por vir, por conta de tantos alunos que estão sendo passados de ano em ano, e que vão chegar lá no final sem ter uma formação adequada, e como vão ser inseridos no mercado de trabalho, e certamente isso será ainda um grande transtorno para a sociedade. E aqui nós temos que fazer um recorte, porque nós sempre vamos lidar com essas coisas. A história nos mostra questões difíceis de serem vividas em sociedade, em especial em família, mas tem uma coisa que é igual em todos os tempos, e isso se chama pecado. E sempre vamos ter de lidar com a nossa natureza pecaminosa. Moisés se preocupou com isso antes do povo entrar na terra prometida, repetindo a lei para o povo, para que o povo não esquecesse da vontade de Deus para suas vidas. Josué se preocupou com isso, renovando a aliança. E pecado é muito maior do que coronavírus, de que dengue. Hoje o tempo é da dengue, né? E ele tem essas doenças que têm afetado socialmente. E desde a queda, então, o pecado, ele existe e ele está inserido em nossos corações. E a nossa natureza, ela tem a tendência de se esfriar, de se afastar daquilo que é bom, de se afastar das coisas de Deus. E nós temos 3 inimigos na nossa vida: o mundo, a carne e o diabo, que vão lutar contra a família, que vão tentar desestruturar a família. Temos visto um movimento social, político, legislativo, para poder considerar outros tipos de família que não a família que Deus criou. E vocês estão vendo isso. E vocês estão vendo isso muito mais forte em nossa sociedade, onde viver uma vida em família, de pai, mãe e filho, já não é muito natural hoje. A sociedade questiona lá fora, por que nós não podemos aceitar outro tipo de família, outro tipo de comportamento? E nós somos regidos por aquilo que a palavra de Deus nos diz e que é a vontade do Senhor. Nós entendemos à luz das Escrituras o que é uma família. E logicamente, irmãos, não estou desconsiderando
que uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que houve separação, divórcio, não é uma família, é uma família. Com todas as suas dificuldades e necessidades, eu sei que a graça de Deus, ela superabunda onde abunda o pecado. A graça de Deus vem sobre nós, e é possível sim, receber da parte de Deus um avivamento poderoso, um encher-se do Espírito Santo. Cada família que está na presença do Pai, cada vida que se coloca diante de Deus, reconhecendo seus pecados e tendo uma volta para o Senhor, para a vontade dEle, para que Ele então possa ser o centro da sua vida e da sua casa. E algumas preocupações, que certamente é fruto de tudo isso, à luz de tanta tecnologia, nós temos percebido que a família também tem se distanciado. E a pandemia trouxe essa aceleração no processo, onde todos agora estão envolvidos virtualmente. E tudo isso tem afastado os nossos corações. Irmãos, é uma coisa que eu sei que não muda, porque o mundo ele vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, mas a gente às vezes não se apercebe que muitas coisas estão nos afastando dentro de casa. E uma delas é a tecnologia. Isso também é fruto da pandemia, que acelerou um processo que estava mais lento, mas isso agora é um problema dentro de casa. Além das perdas, do luto, de tantas coisas e doenças emocionais, e muitos também se acomodaram, né? Ainda mais naquela época que ficar em casa, né, era sinônimo de não fazer nada no que diz respeito às coisas de Deus. Muitos abandonaram seus ministérios, se esfriaram na fé, e tudo isso afetou a família. O fato é que diante de todas as oportunidades, desafios e preocupações que nós vimos, Deus continua sendo o mesmo, e sua palavra permanece para sempre. Como buscar então o avivamento na família diante de um quadro destes? Onde nós ainda temos uma configuração igual a antes da pandemia, um pouquinho mais preocupante por conta de toda essa evolução tecnológica e que tem nos afastado da presença de Deus, que tem nos afastado uns dos outros, e isso precisa nos incomodar. Então a primeira coisa que podemos pensar à luz de Deuteronômio 6 é que nós devemos entender que Deus deve ser o centro do nosso lar e da nossa vida. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. De todas as tragédias na família, talvez a maior seja quando nós, como pais cristãos, deixamos de transmitir nossa fé aos nossos filhos. E há muitas razões para esse fracasso, mas isso não o torna menos um fracasso. Alguns pais podem falhar porque não compreendem a necessidade e a importância de compartilhar sua fé com seus filhos. Não estou falando de uma atitude piedosa ou falsa em relação aos nossos filhos. Eles precisam saber que o nosso relacionamento com Cristo é profundamente pessoal e real. Caso contrário, eles podem rejeitar a nossa fé e o nosso Salvador. Nós ensinamos nossos filhos não só pelo que falamos, mas como vivemos, e eles sabem se nós temos Deus como o único Senhor. E é nossa responsabilidade, e é dada por Deus essa responsabilidade. O privilégio da paternidade traz conosco a responsabilidade de nutrir nosso lar, indicando que Deus é o centro de toda a nossa vida. A gente está em contato com muitas notícias que nos traz pesar no coração, como pais que abusam fisicamente dos seus filhos, pais que abusam emocionalmente dos seus filhos. Ficamos irritados com tantas notícias que, em ver uma criança sendo
abusada por seus pais. Isso é muito triste e deve realmente causar uma repulsa em nosso coração. Mas não nos irritamos quando nós pais não transmitimos nossa fé aos nossos filhos e quando não nos importamos com as coisas de Deus para ser passadas e transmitidas a eles. Quando Deus é o centro da nossa casa, certamente isso vai ser uma preocupação na vida dos pais, de viver uma fé genuína em Jesus Cristo, onde esse viver seja traduzido no jeito de ser, de falar, de sentir, de pensar, na maneira como eu vou ser um pai ou você, mulher, vai ser uma mãe, onde nós vamos ser conduzidos pela palavra de Deus e por aquilo que a palavra nos ensina, os papéis muito bem definidos dentro de uma casa, onde o pai está no lugar do pai, a mãe no lugar da mãe como auxiliador, idônea, o pai o cabeça do lar, e os filhos são aqueles que honram e obedecem os seus pais. E certamente a configuração que Deus deixou nas Escrituras é a configuração para nós vivermos. E quando Deus é o centro do nosso lar, nós vamos buscar isso, para que possamos então fazer a vontade dEle, não a nossa. Nossa fé deve primeiro ser real em nossos corações. O texto está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que está no teu coração? O que está no teu coração é o que você passa e incute na mente e no coração do seu filho. Se você ama a Deus de todo o teu coração, se você o busca fervorosamente, se você tem Ele como centro da sua vida, das suas decisões, do seu jeito de ser pai, de ser mãe, de ser filho, você certamente vai ter no coração o que transmitir para os seus filhos, porque isso não será apenas falado, mas o filho vai ver refletido na vida dos seus pais o reflexo da luz de Jesus. Não é isso que o Evangelho nos diz? Para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós só podemos ser luz porque nós somos o reflexo da luz de Cristo. E ensinar nossos filhos vai exigir um esforço diligente. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Nós estamos vivendo uma vida tão corrida que não temos tempo de sentar, de falar, de aproveitar cada oportunidade e cada momento para instruir os nossos filhos à luz das Escrituras. É muito difícil hoje, irmãos, e eu entendo que essa é a luta minha, igual dos irmãos, de nós sentarmos em família ao redor da mesa. Mas o fato de vivermos numa sociedade diferente, o fato de entendermos que a vida é corrida para todo mundo, não pode fazer com que isso seja normal e a gente aceite isso como algo, é assim mesmo, então vamos viver assim. Eu creio que não é isso que o pastor Éder Manso está pensando. Quando ele está pensando no avivamento da família das igrejas, ele está pensando em trazer as famílias de volta para o centro da vontade de Deus. Certamente, este avivamento, ele requer uma volta nossa, do nosso coração a Deus. E também o texto nos diz que nós devemos ensiná-los e que isso exigirá comunicação íntima em todas as oportunidades possíveis. O fato de estarmos distantes uns dos outros dentro da própria casa é o fato de perdermos a intimidade. E eu tenho encontrado pais que têm até dificuldade de falar com os filhos, porque perderam a intimidade. Alguns pais ficam cheios de dedo, ainda para falar alguma coisa para o filho, não sabe o que ele vai pensar, como ele vai reagir, porque alguns filhos
se tornaram rebeldes, desobedientes, ingratos, avarentos, e estão se voltando contra os seus pais. Alguns pais têm medo dentro de casa. Inverteu-se a ordem dos papéis. E é por isso que precisamos de avivamento, para que as coisas voltem no lugar, para que cada um faça o seu papel dentro de casa, à luz daquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, a palavra de Deus deve tornar-se um sinal para eles, o que significa um farol, como aquele farol em alto mar que o navio pode enxergar ao longe e saber que ali tem terra firme. Então a palavra de Deus é para nós esse sinal, e deve ser para os nossos filhos. A palavra de Deus deve ser exibida abertamente diante dos seus olhos, como está aqui no verso 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eles precisam ver a palavra de Deus vivida diante deles diariamente em nossas vidas. Não é suficiente dizer-lhes como viver para Deus, devemos mostrar-lhe como viver para Deus. Nós pais temos a incumbência de discipular os nossos filhos, e a nossa sociedade moderna, ela tem imprimido em nosso coração que a gente deve terceirizar tudo. Por exemplo, eu não tenho tempo para ficar em casa com a minha família, então eu ponho lá uma babá para cuidar do meu filho. E algumas realidades são assim, porque realmente não há o que fazer. E a gente terceiriza a educação com a babá. Aí chega na igreja, nós terceirizamos o ensino da palavra para a igreja. E as famílias têm terceirizado tudo. Mas os filhos querem aprender com os pais como é viver o evangelho, como é viver no centro da vontade de Deus. Então veja, se queremos realmente um avivamento em nossa família, nós precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. E Jesus nos ordena a ensinar, a observar ou a fazer, não basta saber. E muitas vezes ensinamos a saber, mas não a fazer. Então Deus deve ser o centro da nossa vida e do nosso lar. Inverter a ordem daquilo que nos afasta de Deus, né? Às vezes nós fazemos isso. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós temos vivido um tempo em que nós somos empurrados a buscar as demais coisas, e esquecemos que o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Me parece que muitas vezes buscamos ou invertemos essa ordem, e o reino de Deus fica por último. E para Deus nós só damos o que sobra do nosso tempo. Precisamos entender como família que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Não podemos dicotomizar nossa vida na igreja do nosso trabalho, dos estudos e do lazer. Nós somos chamados a glorificar a Deus em qualquer lugar que estivermos. Quando acabar o culto aqui, o culto continua lá fora. O culto não é só aqui. A nossa vida deve ser uma adoração, um culto diário, constante. Se vamos trabalhar, precisamos fazer o nosso melhor e com excelência para glorificar a Deus naquilo que estamos fazendo. Se vamos ter momentos de lazer, o quanto desse lazer glorifica a Deus? E será que estamos sempre utilizando o dia do Senhor para esse lazer? Algumas famílias têm feito isso, não que nós temos que sacralizar o domingo, porque o descanso é Cristo. Mas nós sabemos o quanto é importante termos a disciplina espiritual de guardar o dia do Senhor junto da família para servir a Deus. É preciso organizar a vida para que Deus seja o centro de tudo. Quem está ensinando nossos filhos? Nós precisamos considerar que precisamos reorganizar muitas coisas, para juntos aprendermos sobre Deus e ensinar nossos filhos como ato contínuo, não somente num culto doméstico. O que é isso, pastor? Culto doméstico. Tem gente que não sabe. Mas em todo o tempo,
Nós devemos usar a palavra de Deus para aplicar a todos os aspectos da vida de cada um de nós em família. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, eu trago aqui uma responsabilidade espiritual relacionada aos filhos. Eu indico um livro chamado Livro Pais Corajosos, que fala sobre 10 consequências trágicas que acontecem quando pais falham em educar seus filhos na palavra de Deus. 10 consequências trágicas. Do livro Pais Corajosos. Se você falhar em ensinar seus filhos o temor de Deus, o maligno os ensinará a rejeitar e a odiar a Deus. Se você falhar em ensinar seus filhos a guardar em seus corações, Satanás se alegrará em lhes ensinar a ter uma mente aberta. Se você falhar em ensinar seus filhos a obediência a você e a sua esposa, o diabo lhe ensinará a rebeldia a vocês. Se você falhar em ensinar seus filhos a selecionar suas companhias com cuidado, o maligno alegremente escolherá as amizades para ele. Se você falhar em ensinar seus filhos a se controlarem, o acusador os ensinará a entregar seus corpos à luxúria. Se você falhar em ensinar seus filhos a se alegrarem com o cônjuge, o inimigo ensinará a destruir seu casamento por meio da infidelidade e adultério. Se você falhar em ensinar seus filhos a guardarem suas palavras, o príncipe deste mundo encherá suas bocas de falsidade, violência e outras coisas ruins. Se você falhar em ensinar seus filhos a serem diligentes no trabalho, Satanás lhes ensinará a indolência que leva à pobreza, e preguiça leva à pobreza. Se você falhar em ensinar seus filhos a administrarem suas finanças, o acusador lhes ensinará a serem consumistas ao ponto de ficarem endividados. Se você falhar em ensinar seus filhos a amar o próximo, o inimigo dos fiéis ficará feliz em lhes ensinar a amarem a si mesmos. Louvado seja Deus por você, papai e mamãe, que trouxe seu filho aqui para louvar o Senhor. Que você trouxe o seu filho para a igreja. A irmã do departamento infantil falou: papais, essas crianças precisam de vocês para vir para a igreja. Irmãos, não façam corpo mole para trazer seus filhos à igreja. Tem pais que acham assim: domingo de manhã, 9 horas, EBD, é difícil, não é fácil, dá muito trabalho. Irmãos, é precioso esse momento que as crianças aprendem a palavra de Deus, irmãos. Não desperdice isso. É um privilégio estar na igreja e as crianças entenderem o Evangelho. Não só lá na sua casa, né? Que a gente discipula o filho em casa. A igreja complementa o seu discipulado em casa. Mas ela vai amar a igreja de Jesus. Ela vai entender a importância de orar, de ler a palavra, de conhecer as histórias bíblicas que as tias e os tios ensinam. É maravilhoso, irmãos. Quando eles crescem e chegam na UPA, eles já sabem todas as histórias da Bíblia, porque aprenderam lá na UCP. E vão crescendo com um coraçãozinho cheio do amor de Deus. É especial. Não deixe que o inimigo influencie a mente das suas crianças. Eles estão mais tempo na internet, irmãos, do que na igreja. Então pensa a luta que nós temos para ensinar os filhos. É uma disparidade. E eu diria para você que tem filho, para dar um celular para o seu filho, depois dos 12 anos de idade. Eita glória! Não fique bravo comigo não, depois você conversa com o pastor aí. O Isaac, nosso filho, só ganhou um celular aos 11 anos, porque veio a pandemia e teve que fazer atividade de escola, tudo. Mas com 5 anos de idade ele teve uma crise do tablet. Esse negocinho aqui, ó. Ele queria um tablet com 5 anos de idade, porque todos os alunos da classe
tinha um tablet e ele não tinha. E chorou e queria um tablet. E eu conversei com ele: filho, não dá para dar um tablet para você. Porque o papai estudou e viu que não é bom que você tenha um celular ou um tablet na sua idade. Porque você vai perder algumas fases, inclusive da coordenação do que você está aprendendo na escola. E você vai ter o seu tempo de ter o seu aparelho. E ele pediu para ver onde é que eu estudei. E eu tive que abrir o computador para ele explicar: ó, eu estudei nisso. O pastor assim fala assim, a psicóloga, o psiquiatra. Eu peguei todas as áreas de saúde mental e mostrei para o rapazinho que me questionou: onde você viu escrito isso? Qual a fonte? Olha, com 5 anos de idade, gente. Tá bom, vamos lá ver então, vamos junto. Aí mostrei as fontes para ele, ele entendeu, compreendeu. Mas eu fiz uma pergunta para ele na época: filho, quem é o melhor aluno da classe? Era ele. Os outros tinham tablet. Então veja, irmãos, às vezes nós achamos que esse instrumento a gente pode usá-lo de qualquer maneira sem se aprofundar no prejuízo que ele pode trazer à vida de uma criança, que tem que correr, tem que brincar, tem que desenvolver a coordenação motora e tantas outras coisas. Hoje tem criança que só sabe fazer isso aqui. Igual um zumbi. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque filho precisa de disciplina. Quando você disciplina seu filho, você demonstra amor. A falta de disciplina é a falta de amor. E isso tem a ver com o quê? Com a palavra que você tem no seu coração, e por isso você disciplina, e que você vai inculcar na mente e no coração do seu filho. Que quando ele crescer, certamente ele será um bom pai, uma boa mãe, porque você aplicou aquilo que está na palavra no coração dele. Também nós devemos assumir nossa responsabilidade espiritual diante da aliança que temos com Deus. E agora eu me reporto a Josué, porque tanto Moisés quanto Josué foram líderes do povo de Israel, e que Moisés, num outro momento, antes de entrar na terra prometida, e Josué, depois que ele tinha entrado na terra prometida, agora ele chega no momento de renovar a aliança. Isso começa lá com Abraão, a Gênesis 12, a aliança que Deus faz com Abraão e se estende até Cristo, e que deveria expressar a responsabilidade espiritual de cada família. Viver em temor é reconhecer em reverência e respeito o Deus Todo-Poderoso que derrama de sua graça e expressa o seu amor. E aqui em Josué 24, versos 14 e 15, ele está dizendo isso na renovação. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se que temer e andar sempre vem junto. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Viver em integridade significa sinceridade ou pureza, e fidelidade significa firmeza ou verdade. Então, o que isso quer dizer? Que nós devemos servir de modo íntegro, sincero, puro, firme e verdadeiro ao nosso Deus. E essa responsabilidade espiritual passa, portanto, pelo amor e obediência a Deus, que andam juntos de mão dadas. Josué, como líder, assume essa responsabilidade espiritual diante do povo e da sua família. E precisamos estar sempre atentos a essas responsabilidades, pois temos a tendência de transferir para outros esta responsabilidade espiritual. Às vezes achamos que a responsabilidade espiritual é somente da igreja. E não é. A igreja
ela vai te dar todas as ferramentas para você poder viver dessa maneira íntegra, pura, através da palavra de Deus que é ensinada e que vai dar todas as condições para você poder então ter uma responsabilidade espiritual dentro do seu lar. E assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz a palavra. E essa é a melhor forma de trazer um ensinamento dentro do lar e de nós buscarmos realmente um avivamento sincero e genuíno diante de Deus. É quando Deus encontra em nosso coração o temor. Há muitos que abandonaram o temor do Senhor. Já não fazem questão se estão vivendo dentro da vontade de Deus ou não. O pecado talvez já cauterizou a mente e já não se importa mais se você está em pecado ou não, se aquilo te incomoda ou não. Há muitos que estão frios na fé e que precisam se voltar para Deus, arrependidos, reconhecendo realmente o pecado. E nós precisamos tomar as rédeas da espiritualidade dos nossos lares, pois o fato de nos omitirmos nessas questões é o fato de deixarmos nosso cônjuge e filhos vulneráveis a qualquer outra influência que pode distanciá-los de Deus. Agora eu falo com os pais. Papai, você é o sacerdote da sua casa. Você tem uma responsabilidade imensa de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de assumir as rédeas da espiritualidade da sua casa. Eu tenho percebido, irmãos, que muitas irmãs, mulheres, mães, avós, tias, estão muitas vezes à frente da espiritualidade da sua casa. Não que elas não possam, e que bênção que elas seguram e são colunas de fé, de temor a Deus dentro dos seus lares. Mas, irmãos, quando aconteceu o pecado no paraíso, sabe quem Deus chamou para conversar? Não foi a Eva, não. Foi Adão. Adão, vem cá. O que aconteceu aí, Adão? Não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Acho que o Senhor tirou da costela errada. Mulher, o que aconteceu? Não, foi a serpente. E um jogou para o outro. Isso tem acontecido nas famílias hoje. Os maridos que deviam ser os sacerdotes do lar estão passando para a mulher. Mas vai chegar o dia do juízo que o Senhor vai chamar você. Ó, escuta aqui, ó, camarada. O que aconteceu na sua casa? Não, eu deixei para minha esposa cuidar. Ah, é? Mas não falei para ela cuidar. Você que é o sacerdote, você que é o cabeça. E antigamente, irmãos, os pais abriam as escrituras num culto doméstico e eles ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos, à sua esposa. E eles conduziam um culto. Hoje, é muito raro que isso aconteça. E muitos estão delegando essa responsabilidade às suas mulheres, estão se omitindo como homens e cabeça do lar, de assumir uma responsabilidade na fé, como temor de Deus, e entendendo que você é o sacerdote e você deve ministrar ao coração da sua família. Queremos avivamento na família? Nós precisamos pedir: Senhor, derrama poder do Teu Espírito sobre mim, homem da casa, para que também a minha família seja vivificada no Senhor. Começa de mim, Pai. Eu sou o homem da casa, eu sou sacerdote do lar, eu não estou assumindo a minha responsabilidade como pai, como marido. Então começa de mim, Senhor. E aí, certamente Deus vai ouvir uma oração como essa. Mas é preciso arrependimento. E finalmente, é preciso renunciar a tudo aquilo que nos afasta do serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Existem muitos ídolos que não são feitos de gesso, madeira ou qualquer outro tipo de material. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser dinheiro, fama, riquezas, poder, pessoas, bens. O mundo virtual que nos rouba o tempo. Pode ser um grande desastre para a nossa comunhão com Deus e com a família. Todos esses ídolos. Josué deixou muito claro a escolha para o seu povo e sinalizou sua total dependência e devoção a Deus quando escolheu servir ao Senhor. E nós precisamos, como família, buscarmos a Deus e reconhecer, se não precisamos também renovar nossa aliança com Deus diante daquilo que nos envolve, muitas vezes nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. O que tem afastado a sua família da presença de Deus? Quais são os ídolos que estão imperando dentro da sua casa, que afasta você do seu esposo, os pais dos filhos, a família de um modo geral? E quem conhece a história de Josué, que veio a falecer depois, sabe que o povo renovou a aliança para servir a Deus, mas depois abandonaram seus votos. Se você virar 2 páginas depois de Josué, lá em Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 6, você vai ouvir este relato. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Presta atenção. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então, viu a importância de você ministrar a sua geração? Pode ser que as próximas gerações nem venham a conhecer o Senhor, se afastem do Deus vivo e verdadeiro, e se entreguem a ídolos do nosso tempo. Então renuncie esses ídolos em nome de Jesus, e traga para a centralidade da sua casa a presença de Deus. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. Eu sei que a vida está corrida, que o mundo nos cansa, que tantas coisas têm corroído o nosso tempo, mas é necessário, ainda que seja um tempo pequeno, mas um tempo de qualidade, onde a família se volte para o Senhor. Em nome de Jesus, não se acomode na situação de que o mundo é assim, tudo está normal. Não está normal. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Eu quero orar por você e por sua família. E eu quero clamar a Deus, para que o Senhor traga um avivamento puro e genuíno. E a palavra de Deus nos diz, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu quero orar por você primeiramente, que precisa de um avivamento no meio da sua família, que precisa renovar a sua aliança. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite, que porventura está frio na fé, distante do Senhor, longe de Deus. Quem sabe você veio aqui nesta noite e sequer conhecia Jesus, e nesta noite você está ouvindo a palavra de Deus, o quanto Deus é importante em nossa vida. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero orar por sua vida e por sua família. Feche os teus olhos
e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor traga avivamento em nossos corações, a partir da nossa casa, Senhor. Eu clamo ao Senhor por cada família que nesta noite está junto de mim, orando e clamando também por sua casa, clamando para um fervor espiritual em seus corações, para que o Senhor renove, encoraje, traga ânimo aos corações que estão adormecidos na tua presença. Senhor, visite cada lar aqui dos teus filhos e traz, Senhor, salvação no meio dos lares. Traz, Senhor, salvação do pai, da mãe, dos filhos. Senhor, em nome de Jesus, promove avivamento, onde aqueles que um dia estavam fervorosos na tua presença, hoje estão mornos. E a tua palavra diz, como o Senhor disse à igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, renove os corações e traz para junto do Senhor, Pai. Que nenhuma família aqui se acomode, se contente com a maneira como está vivendo. Senhor, o Senhor pode derramar bênçãos espirituais maravilhosas no nosso meio. Nós não queremos comer das migalhas que caem da tua mesa. Nós queremos comer do teu banquete, Pai. Então, Senhor, traz de volta o fervor espiritual, o renovo, no nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, por toda a face da terra, para todo sempre. Amém.